Tânia Miele e esse é o ForenseCast. Estamos aqui para mais um episódio e hoje recebendo duas convidadas, já agradecendo a presença, duas experts no assunto. E hoje vamos falar um pouquinho das questões que envolvem a obesidade, saúde, cirurgia bariátrica, o judiciário, né? Todo esse envolvimento no tema. Então, nós estamos aqui com a Daniela Chierici, advogada, mestre em Direito, aqui pela Unesp de Franca. Tenho o maior orgulho de apresentá-la como nossa ex-aluna aqui da pós-graduação em Direito Médico Odontológico e da Saúde, uma grande estudiosa de bioética, né? Então, nós comungamos aí a paixão pela bioética. E hoje nossa docente aqui também, né, na FVM, a Daniela é do tempo do IPBJ, e hoje está aqui conosco como docente na FVM. E muito obrigada por estar aqui. Já vocês vão entender por que a Daniela está aqui sentada nessa mesa para falar de obesidade e cirurgia bariátrica. Isso. Certo? Tânia, eu só tenho a agradecer novamente. É uma honra imensa fazer parte desse corpo docente, que foi o corpo docente que me criou, né, na bioética. Não fosse você, não fosse o IPBJ, eu não teria entrado, né, na bioética. E eu fiz esse caminho de primeiro a especialização, depois o mestrado, né? E na época eu me lembro que você falava isso, você aconselhava esse caminho. Primeiro a especialização, estrito sensu. Lato sensu, primeiro. Lato sensu primeiro, Isso. E depois a estrito sensu, né? Isso. E, enfim, era esse o caminho, né, que você aconselhava. E foi muito bom, né? Foi muito bom esse caminho. Não fosse o IPBJ, não teria tanta profundidade assim, né, na bioética, não teria me aprofundado, né? Que bom. Estamos aqui com a Denise Poloni, psicóloga, especialista em transtornos alimentares e obesidade, pelo Centro de Estudos Psicocirúrgicos aqui da Faculdade de Medicina, na USP, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, pela Psicolog, aqui tá, né, psicologia hospitalar, cardiologia, tudo que você fez pela INCOR, né, que é o Instituto de Análise de Comportamento, você fez pelo Instituto INCOR, é isso? Instituição INCOR? Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina de São Paulo. De São Paulo, isso que eu ia falar, porque INCOR é lá em São Paulo. Sim. E nossa docente, né, aqui também, então, né, super agradecendo a presença. Denise tem ministrado aulas aqui conosco, justamente na área de estudo e de formação, né? Que é a questão da avaliação psicológica compulsória necessária para os casos de cirurgia bariátrica. Mas a Denise não trabalha só com quem vai para a cirurgia, trabalha também, né, nas questões clínicas com obesidade. Isso. Muito obrigada, Denise. Obrigada eu pelo convite. Né? É um tema que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque é um tema sempre atual, né? De saúde mental, qualidade de vida, né? Porque a obesidade, ela tá ligada à nossa saúde como um todo, né? Ela influencia a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? E gosto muito dessa área, estudo bastante essa área, né? Então, é um prazer ministrar as aulas, né? Ter a troca com os alunos durante as aulas, né? Estudar e poder contribuir com vocês, né? Aprendendo junto com vocês nessa área. Muito obrigada. E vamos lá, então, eu falei que logo vocês também saberiam, né, o porquê a Daniela acabou optando, né, por seguir aí no mestrado dela, justamente fazendo uma pesquisa, um levantamento nessa área. Então, ela está aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho e trazer alguns dados para nós. A gente começa aqui, eu acho que a primeira questão é falar um pouco do panorama realmente da obesidade, né, no Brasil, enfim, né, querendo falar de mundo, fiquem à vontade. E podemos começar falando. Vamos, Denise, você
começa nos dando, né? A Denise é uma professora, né? Tá sempre passando isso para os nossos alunos. Importante, né? Trazer isso para nossa mais uma vez ouvir, né? A importância disso. Sim. Então, a gente vê, né, atualmente aumentando muito o número de sobrepeso, obesidade e de obesidade mórbida, né? Que é o caso da cirurgia bariátrica, que chega na cirurgia bariátrica, né? Então, assim, antigamente não existiam tantas pessoas acima do peso, porque tinha um estilo de vida diferente, né? Então, as pessoas faziam mais exercício, porque elas tinham que andar muito atrás do seu alimento, né? Então, não tinha também tantas comidas industrializadas, processadas, então junta muita coisa. E também estresse, não tinha tanto estresse quanto atualmente. Antes, os estresses eram diferentes, né? O estresse para conseguir o alimento, né? Então, hoje, é todo mundo correndo, é tudo muito rápido, né? Então, além do estresse, tem a busca da comodidade, da praticidade, né? Então, de pegar um iFood, né, de uma comida processada, pronta já no supermercado. Rapidez, né, e facilidade. Sim, porque não tenho tempo para preparar a comida muitas vezes, né, e sempre ou, né, trabalhando de casa, ou sempre dentro do carro, indo de um lugar para o outro, sempre com muito trabalho, as pessoas não conseguem mais se organizar muitas vezes para fazer uma atividade física. Então, são várias coisas que vão contribuindo, né, para o aumento de peso. Então, assim, as estatísticas dizem, né, que até a projeção de ir aumentando cada vez mais a obesidade no Brasil e no mundo, né, e isso tem um impacto muito grande, tanto na nossa saúde física, né, que várias doenças são consequências da obesidade, né, então a hipertensão, a diabetes, né, então a síndrome metabólica, né, que a gente fala, então várias consequências, cânceres, artrites, né, então muitas coisas são consequentes da obesidade, então questões físicas, mas questões também emocionais, né, ligadas à autoestima, algumas restrições sociais, familiares, né, e também a saúde mental. Né? Hoje, para a gente ter ideia, né, o Alzheimer ele está sendo dito como o terceiro, né, a terceira diabetes, né, diabetes tipo 3. Então, olha como tudo está ligado. Né? Então, assim, a gente vê as estatísticas, a gente se preocupa, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção para a gente tentar reverter um pouco, minimizar os danos e conscientizar as pessoas mesmo, né? Da importância disso tudo, porque as estatísticas mostram que só tem aumentado. Isso é preocupante, acho que para muitas áreas, né? E aumentado, assim, em toda a faixa etária, porque, exatamente, conforme você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Mudanças de hábito. Então, você anda menos, você para na porta, você entra na garagem, né? Antes você caminhava mais. E eu tô me lembrando quando criança eu ia a pé para a escola, né? Ia a pé pro violão, pro piano, pra ginástica, era tudo a pé, né? Que a gente fazia. Hoje tem, a mãe leva, deixa na porta. Então, a começar pela criança que já se movimenta muito menos. Depois, essa coisa que veio com o celular, com essa tecnologia, que a criança fica no sofá e fica no celular e fica na TV. Então, não gasta caloria. Eu estava lembrando, meus filhos ficavam todas as tardes no clube. Né? Então, iam de manhã para a escola, voltava, à tarde iam para o clube, aí lá já tinham os esportes que faziam, as escolinhas, e passava a tarde lá. Eu voltava a pegar às 6 horas da tarde. Então, era clube, e as crianças não estão mais. E atrás disso, não é só questão da obesidade, né? Obesidade e saúde. Essa semana a gente comentou, né? Que por que as crianças agora ficam mais doentes? Vão para a escola, volta doente, todo mundo está doente na sala e traz a... Aí meu filho falou, mãe, a gente não ficava assim doente, né? Eu falei, não. Aí eu comecei a associar isso também. Mas era diferente, não ficava em casa assim, né? Ia realmente, né? Tomar sol, correr, ar livre. Então, olha só como é que vai mudando. Antes, para você se alimentar, né? Do tempo que a gente já ia para o supermercado, né? Eu sou do tempo que antes do supermercado você ia com a listinha comprar
aquele mantimento num armazém que tinha um balcão, você chegava lá, era atendido, e aí ele ia montando a sua compra. Só que os nossos antepassados tinham que fazer o quê ainda? Caçar para trazer para preparar para comer. E a gente conversou agora há pouco do iFood. Agora, a iFood manda mensagem para você. Olha, tudo em promoção por tanto. Ó, tudo por R$0,99. E você rapidamente vai olhar. E aí tem aquela, né? Aquele catálogo tentador, né? Então ficou muito fácil, né? Ficou fácil comer, a gente se movimenta muito menos. E a gente está vendo isso acontecer desde os pequenininhos. Exatamente. E até a questão dos pequenos, né? Que a questão da socialização, né, também prejudica ficar só dentro de casa, só na tela, né? A atenção também é muito prejudicada por causa disso. É uma coisa que a gente, quando vai trabalhar com os pais, né, a gente pergunta muito, qual que é o tempo de tela, né, do seu filho? E muitas vezes do adulto também, né? Mas qual que é o tempo de tela do seu filho? Computador, tablet, celular, televisão, tudo é tempo de tela, né? E muitas vezes ele fica horas, quando não está na escola, fica na tela. Então, não faz exercício, né? Às vezes come rapidinho, uma bobeira ali, né? Não faz alimentação adequada na mesa, né? O almoço, a janta, às vezes fica ali na tela enquanto isso. Então, uma coisa vai puxando a outra. E abre o saquinho, o pacotinho e vai comendo. Sem ver, e né? ontem eu ouvi também um dado assustador, que já estamos chegando a cada 10 pessoas, 6 que são perguntadas se tem amigos, dizem que não tem amigos. E aí, quando ele diz, fala, não, amigos de internet, de coisa, tem um monte. Mas não tem amigo para conversar, para se encontrar, quer seja para brincar, ou amigo para sair, para conversar, tomar um café, né? E isso eu sei que a Denise preza por um cafezinho com uma grande amiga nossa, né? Então, quando eu vejo, né, que elas foram pro café, eu falo que gostoso, né? Porque é isso, até isso, né, tá se perdendo. Então, realmente. tudo contribuindo. Então, eu digo que agora o movimento tem que ser contrário, né? Cada um tem que ter o seu esforço para sair dessa roda. Porque a roda tá levando para isso, né? Então, agora a gente tem que se empenhar para fazer o caminho contrário. Sim, é um empenho grande, né? Porque, exatamente, a tecnologia ela não vai voltar. Ela vai sempre para frente. Não vai voltar. Né? Então, cada vez mais esse acesso à tecnologia, as facilidades. Então, as pessoas vão perdendo qualidade de vida, vão perdendo as conexões reais, ficam na conexão, né, do virtual. Isso. Né? Isso é prejudicial em vários aspectos mesmo. E aí, Daniela, vamos falar um pouquinho da tua experiência, porque a Daniela traz agora para nós, né, aquilo que ela pesquisou e, né, que buscou em relação ao que o judiciário tem atendido os pedidos, né, dentro do estado de São Paulo, certo? Certo, é. O meu trabalho de mestrado, a minha pesquisa, né, de mestrado, junto com a doutora Patrícia Marqueto, ela remontou, né, um panorama da obesidade. Na verdade, a gente só concentra dados, né, na pesquisa. A gente reúne, armazena dados, para que, esse é o trabalho da pesquisa, a partir daqui, deste trabalho, nasçam outros trabalhos. Esse foi o objetivo, reunir dados da obesidade relacionados, claro, à minha área de atuação, que é o direito, né? E a partir desses dados, a gente poder tratar a obesidade, que é uma doença, é do campo da saúde, né? Não tem nada a ver, teoricamente, né? Não teria nada a ver. Tratar a obesidade do campo das ciências sociais, né? E aí é onde se encaixa a bioética, né? Aí aqui, a gente fez esse estudo da obesidade como doença e como fator de risco, né? Como a Denise muito bem colocou, a gente tá entre os países mais obesos do mundo, o Brasil tá entre os países mais obesos do mundo. A gente foi um dos últimos a entrar nessa lista, mas entramos, né? A gente tem... Associado aos mais estressados. A gente tem Estados Unidos, França, né, como os líderes do ranking da obesidade.
E isso tem total contato, né? Total conexão com o desenvolvimento industrial, tecnológico, Sim. né? Então, esses países, né, nós somos considerados em desenvolvimento, né? Países em desenvolvimento. Antigamente, na escola, a gente fazia desenvolvidos e subdesenvolvidos, não era assim? Hoje a gente chama de em desenvolvimento. Então, lá, essa industrialização prévia e tal trouxe a indústria alimentícia, né? E aí a gente fala de produto alimentício, não de alimento, né? Dentro das ciências sociais, a indústria do alimento trouxe a defasagem nutricional aliada à facilidade que a vida biotecnológica, que é o que a gente fala, nosso período de transição, todo cheio de alterações sociais, trazem ou seja, corrobora, né? Corrobora todo esse processo de sobrepeso da população. Acontece que a gente mais desembrulha, desempacota do que descasca, né? Essa é a máxima que as nutricionistas contam para nós, né? A gente mais desempacota do que descasca. E nessa, a gente tem os chamados fatores obesogênicos, né? Que a gente encontra na pesquisa acadêmica. É chamado ambiente obesogênico. O ambiente é completamente obesogênico porque, vocês já comentaram, né? A caminhada, o exercício, a atividade, o mexer-se mais tá cada vez mais impossível, né? A gente se encontra virtualmente, a gente produz, né? O nosso trabalho é sentado. Então, assim, o ambiente é obesogênico e a população tem cada vez menos acesso à alimentação in natura por várias razões. Por questão geográfica, né? A pesquisa trouxe esses resultados para nós. Somando a questão financeira com a questão geográfica, né? A gente tem o aumento do peso da população e aí um fator que apareceu, um achado, vamos dizer assim, da pesquisa, é que socialmente a obesidade é um marco. Agora, é um divisor social, é um identificador social. Então, as pessoas mais abastadas, a classe A é mais magra. E a classe B, C, D é mais gorda, né? Mas já teve o tempo, né? Que Mas já teve o era tempo, valorizado. exatamente, Idade né? Média, é porque tinha mais a acesso. A mulher era mais, né, bonita, era que tinha, né, mais considerada corpo, mais fértil, forte, tinha mais condição de se alimentar, tinha qualidade. condição de se alimentar, né? Tinha acesso a alimentos. Isso. Então, hoje é um divisor social, né? Mesmo, socialmente. Inclusive por aquela questão que eu já falei, que hoje é questão de status você se alimentar com alimentação orgânica, né? Você ir àquela feira, aquele sítio que pratica agrofloresta. Então, você consome diretamente daquele sítio que pratica agrofloresta e não mais da feirinha, do hortifruti ali, né? Sim, mais comercial. Sim. Até porque tem a questão que envolve o agrotóxico, e aí as famílias mais abastadas novamente vão ter mais acesso. Então, a questão nutricional hoje, a partir do viés das ciências sociais e da bioética, é um divisor social. Né? Isso é um triste dado, não é mesmo? Eu vejo como muito triste. E, inclusive, esse aspecto aparece no judiciário, né? Quando a gente vai pesquisar os dados, a maioria dos processos são movidos por pessoas menos abastadas. Então, é o advogado público, a defensoria pública, né? A assistência judiciária gratuita está presente nesses processos. Por quê? De fato, a pessoa a classe A tem acesso ao tratamento da obesidade medicamentoso e ao tratamento cirúrgico, que é a bariátrica. Então, isso é um dado que aparece
gritante aqui. Um outro dado que a gente tem é que a obesidade tem gênero. Ela é feminina, majoritariamente. Então, nessa pesquisa, né, que tem um intervalo aí de 2018, 17, 18 e 19, aparece gritante assim, o número de mulheres litigando por tratamentos de obesidade. Aparece, curiosamente, um colega advogado litigando por ele mesmo, né, em busca de tratamento, e aparece ali outros poucos homens, mas é uma proporção diminuta, realmente, né? Não saberia precisar agora em números, Ô, mas... Daniela, mas me passa o seguinte, vou aproveitar o gancho Por para a favor. gente depois seguir. Isso não poderia ter um viés de que a busca, sim, é só feminina, é mais feminina, no caso, por conta, talvez, de que a obesidade incomode mais, realmente, Existe, a questão, existe. e o homem lida diferente, ou não busca... Existe. Esse é um... Porque me passou isso assim. Não, meio, não, né? mas é pertinente, completamente pertinente. Existe o que a gente chama de, paralelamente a esses dados, corre a indústria da beleza, né, que a gente chama. E ela atinge majoritariamente mulheres, sem dúvida, né? Atinge homens também hoje, mas ela é majoritariamente feminina. Então, existe isso, a busca... Mas independente da busca ali pela cirurgia, eu acho que até a Denise consegue também trazer isso para nós, né, Denise? O número realmente de obeso é maior? Você tem esse dado, por exemplo, se é maior feminino? Você sente, né? Então, é um pouco... No que você as lê, a estatística, né? assim? É um pouco maior, mas não é uma diferença enorme, não. Tá. Né? Na obesidade mais grave. Tá. Né? Muitas vezes as mulheres buscam mais o tratamento então, e acho se que incomodam aí, então, realmente, onde encaixa, né? na onde busca encaixa na pesquisa. Porque aí, no caso, como elas buscam mais, elas judicializam mais. Isso. Acho Sim. que foi o que eu pensei na hora, que talvez... Porque tem essa pressão mais social na mulher, né? Na mulher obesa, tem uma pressão maior. E para ela também a questão da autoestima, né, da estética para a mulher é uma cobrança, eu acho que tanto externa quanto interna. O homem, ele não tem tanto essa cobrança estética. O homem, geralmente, ele procura mais pela saúde. Isso que né? Quando tá realmente mais sério, né? Um grau maior de obesidade. E pela saúde, porque ele tá tendo já manifestações de outras doenças associadas. Certo. Agora, a mulher... ela procura um pouco mais, né? Procura também pela saúde, mas ela procura um pouco mais pela estética. Incomoda mais, né? Sim. Essa parte. Existe o dado também, paralelo a esse dado, né, das bariátricas, existe também o litígio das reparadoras, das cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Então, isso também é judicializado, e aí, majoritariamente feminino também, né? O litígio pelas reparadoras. Os dados, né? Seja o aspecto social, seja o aspecto de gênero, eles vão muito de encontro ao conteúdo valorativo do juiz, sabe? O conhecimento dele de mundo, a sensibilidade dele de mundo, adere perfeitamente ao pedido. A gente são muitos deferimentos, pouquíssimos indeferimentos, né? De tratamentos, tanto medicamentosos como cirúrgicos, né? E essa sensibilidade, ou seja, a concessão, né, dessas bariátricas, desses remédios, ela mostra pra gente que o juiz também entende a obesidade como um problema de saúde mental, como um problema de saúde emocional, não só um problema de saúde clássico, né? Porque aí a gente entra, Tânia, no direito do obeso, né? Se a obesidade é uma doença e ela é fator de risco também para outras doenças, como bem explicou a Denise, para cânceres, né? Todo tipo de artrose, artrite, problemas reumáticos,
Enfim, se existe todo esse perigo, o juiz tende a se compadecer. Para além do direito, que é clássico, Tá. se é doença, existe o direito de tratá-la, né? E aí... Como direito, aí o Estado tendo que Sim, realmente é claro que existem... atender a necessidade. É claro que existem todos... Para fazer valer o direito daquele paciente. Isso, existe aí também todo o requisito da análise psicológica, né? Que a Denise vai falar para nós. E também, é claro, os requisitos legais, né? Tem os requisitos legais, precisa estar dentro... do rol da ANS, isso é uma coisa muito discutível, né? Os planos de saúde principalmente levantam essa questão estética o tempo inteiro. Ah, mas essa é uma demanda estética. E o judiciário diz, não é estético meramente, porque existe ali a sobra de pele, tem as fotos nos processos, né? Então é um processo que a gente realmente se apega, né? A gente se vê... envolvido com aquilo ali, com o sentimento do litigante, sabe? Sim. Porque ele está se expondo, né? Os juízes estão vendo as fotos, né? Então, existe todo esse aspecto da saúde emocional que é muito levado em consideração pelos juízes. E aí vem o impacto, Tânia, porque a obesidade, além de toda a questão social, além de toda a questão da saúde, tem um impacto no orçamento público e no orçamento do plano de saúde estrondoso, né? Porque ele acaba esbarrando no orçamento. Sim. E se a gente pensar, aí você vai um pouquinho além, você está falando de saúde, impacta empresas, porque você, né, para contratar tem que ter funcionários que, né, te dê menos despesa. Por que ele te dá despesa? Porque ele falta, porque ele se afasta, você fica sem, você tem que contratar outro para colocar no lugar, né? Você tem um funcionário ali que está na portaria, por exemplo, e vive doente, toda hora você tem que estar colocando outra pessoa. Então, são os transtornos que traz, né, para a vida corporativa e tudo mais, né? Sim. Inclusive, esses dados, eles tiveram que ser excluídos da pesquisa. Apareceram. A busca inicial foi gigantesca. Eu coloquei aqui, ó, só para ilustrar os números, né? Ó, um levantamento prévio que eu fiz, que a gente fez por tratamento, remédios, obesidade, cirurgia bariátrica lá na busca do TJ, sabe quando a gente coloca lá a jurisprudência do TJ? Só de 2018 apareceram lá mais de 400 processos. Então, assim, inviabilizaria totalmente a pesquisa, não daria. Então, são muitos mesmo. Né? Eu sei que na Europa tem um país, eu não sei falar qual deles, não sei se Suíça, não sei se vocês viram esse mesmo dado, que há um incentivo muito grande, né, da questão de saúde, os obesos e você cada vez, né, ter uma qualidade de vida melhor, impacta diretamente, inclusive, no custo do seu plano de saúde. À medida que você vai tendo os retornos e vai, vamos dizer, né, melhorando a sua saúde, você vai tendo desconto, o teu plano fica mais barato. Olha, então, eles incentivam ótimo. realmente você... Né? Aqui, então, a notícia que eu tenho é só o contrário, né? A obesidade, ela e os fatores de risco que ela desencadeia, as doenças derivadas dela, estão ali constando na entrevista da contratação do plano de saúde. Agora, o outro dado eu não tenho, não. Eu acho que nós não temos, né, ainda esse seriam abatimento. Políticas positivas, né? Seriam. Políticas positivas mesmo, políticas públicas que você coloca, né, também. Sim, incentivando a pessoa a buscar mais Isso, saúde. Isso. Se ela busca mais saúde, se ela é mais saudável, ela vai gastar menos dinheiro com isso, né, com várias coisas. Exatamente. Vamos lá, Denise, falando um pouquinho agora do papel da psicologia nisso tudo, né? Como a gente começou falando aqui, que a avaliação psicológica para essas situações, quando vamos para a cirurgia mesmo, ela é necessária, obrigatória. Então, gostaria que você, né, agora trouxesse para nós
essas informações que são tão importantes? A avaliação psicológica, ela é compulsória, né? Ela é obrigatória para quem vai fazer a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, tem um porquê disso, né? Tem um motivo. Não é para colocar mais um profissional na equipe, né? Sim. Porque, como a gente estava falando aqui, tem muitas questões emocionais envolvidas no ganho de peso, Sim. né? E quanto mais num ganho de peso tão importante assim, né? Tão acentuado, que a gente tem que fazer uma cirurgia, né, para perder, que não consegue por outros meios. Então, né, é um processo de avaliação que o paciente precisa passar para até ele entender tudo isso, né, o quanto o emocional dele tá ligado ao ganho de peso, à manutenção do peso, como é que é esse processo cirúrgico, como é que é o pós-cirúrgico. Então, até o levantamento de causas, né, de ganho de peso, como é que ele pensa que vai ser a vida dele depois, se ele está preparado emocionalmente para lidar com as limitações pós-cirúrgicas e outras limitações, né, que vêm também, as mudanças, várias mudanças, é uma adequação, né, de vários aspectos da vida que o paciente tem que fazer, né? Então, é muito importante ele estar consciente disso na hora desse processo para poder decidir de uma forma mais assertiva mesmo. Tem pacientes, às vezes, que acabam mudando de ideia, né? Porque não sabiam tudo que envolvia, não estou preparado, né? Então preciso de um tempo maior, preciso de um tempo maior até de avaliação, né, de psicoterapia mesmo, para absorver tudo isso, para digerir todas essas questões, me preparar mais, né? E muita gente não tem essa noção do quanto é importante ter essa avaliação, que tem que ter essa responsabilidade, né? Porque tem um impacto muito grande na vida do paciente e na vida de todo mundo que convive com esse paciente, né? Então, é muito importante a avaliação psicológica, né? Então, ela tem várias etapas, né? Essa avaliação, então, porque a história de vida, né? De relacionamentos sociais, familiares, né? Hábitos, genética, né? Estilo de vida. Então, como é que está esse paciente hoje, né? Como é que ele estava antes? Questões psiquiátricas, né? Emocionais anteriores, atuais, né? Para poder preparar realmente esse paciente para ele lidar com essa cirurgia, que é um marco na vida do paciente, né? Para ele lidar com essa cirurgia da forma mais saudável possível, física e emocionalmente, né? Por quê? E isso impacta no resultado também, né? Então, o resultado não só pós-cirúrgico, né? Então, um pós-cirúrgico é 1 ano, são 3, são 5, é o resto da vida, né? Que muitas vezes um processo, né? Que é longo, a gente não perde um peso que ganhou durante muitos anos, vai perder rápido, né? Muitas vezes perde rápido, mas isso pode ser recuperado depois de alguns anos, né? 2, 3, 5 anos, tem muita gente que recupera esse peso porque não mudou hábitos, porque não estava tão consciente. E às vezes não só questão de hábito, às vezes questões emocionais mesmo que influenciaram, né, no ganho e que não foram bem tratadas e que elas ainda estão presentes. Então, por isso, a pessoa volta, né, a ter muitas vezes a comida como válvula de escape. Porque logo depois da cirurgia, ela não vai conseguir se alimentar da forma como antes. Mas depois de um período, sim, ela começa a conseguir, né, se alimentar de uma forma parecida, né? Esse estômago vai dilatando, esse espaço vai criando um aumento para esse volume? Sim, né? Dependendo de qual é o tipo de cirurgia, né? Mas muitas vezes tem gente que fala até de um segundo estômago, né? Entre aspas, um segundo estômago, né? Porque às vezes vai se dilatando, né? E a pessoa, ela usa de maneiras diferentes, que às vezes ela não consegue se alimentar
com a comida que ela comia antes, mas às vezes formas de se alimentar com uma caloria, uma quantidade de caloria muito maior. grande. Então ela Num vai ganhar o volume peso. menor. Né? Então, são várias questões emocionais envolvidas que a gente precisa olhar com cuidado nesse processo, né, de avaliação psicológica. E é muito importante que a equipe e o paciente esteja ciente disso, o quanto é importante para ele, né, passar por essa avaliação, entender, né, e às vezes até fazer um acompanhamento, não só avaliação, um acompanhamento psicológico antes, né? Porque muitas vezes está presente alguma dificuldade psicológica nesse processo, porque não foi a primeira, né? A bariátrica não é a primeira coisa que o paciente faz para perder peso. Muitas vezes ele tem uma história de anos tentando perder peso, né? E a gente sabe que a obesidade, né, ela impacta a autoestima da pessoa, né, as relações, então já tem coisas que precisam ser tratadas desde antes, né? Então, né, no SUS, muitas vezes precisa de um acompanhamento por 1 ano, né, de psicólogo e de nutricionista. Não, ó, você quer fazer a cirurgia? Tá, mas você vai fazer o acompanhamento nutricional psicológico durante 1 ano, para você trabalhar essas questões, para você ser preparado para isso. Porque a cirurgia não é milagre, né? Sim. Né? Então, vamos fazer isso antes, para depois, então, a gente ter essa segurança de que você fez essa investigação, fez esse tratamento, para você estar mais preparado para poder fazer a cirurgia. Né? Um pouco diferente quando é plano de saúde ou quando é particular. Muitas vezes não tem essa obrigatoriedade. Longo, maior, né? Geralmente, né, eles indicam o que é obrigatório. Então, olha, tá bom, você quer fazer a cirurgia? Então, passa pelo cardiologista, passa pelo anestesista, né? E passa pela psicóloga, porque você precisa do aval desses profissionais, né? Para poder fazer o procedimento. Então, é só o aval, muitas vezes. Claro, não existe um não trabalho teve de a terapia fato por trás. antecedendo. Eles precisam dessa burocracia. Eles vêm com uma burocracia. Como uma burocracia, não como uma coisa que é importante para o paciente, né? Que vai Como trazer um entrada, impacto. Deveria Esse- fazer parte do tratamento, né? Sim. Pré-cirúrgico Sim. e pós-cirúrgico. E pós-cirúrgico. E pós-cirúrgico, porque chega até nessa parte que a Dani estava falando, né? Da cirurgia reparadora. Né? Então, a cirurgia reparadora, alguns anos depois da cirurgia bariátrica, quando o paciente já estabilizou o seu peso, muitas vezes ele perdeu muito rápido o peso, e aí, dependendo do quanto ele perdeu, ele vai ficar com uma sobra muito grande de pele. Então, precisa dessa cirurgia, porque começa outros problemas emocionais também, por causa dessa sobra, né? Porque é grande. Muitos problemas dermatológicos. Foi o que apareceu no processo, né, na pesquisa. Sim. Problemas dermatológicos oriundos do excesso de pele. Dificuldade a questão de higienização, dificuldade né? de higienização. E assim, dificuldade... dor, e esse dor peso, para vestir a roupa. e se a gente pensar, esse peso continua ali parte, né, do peso perdido, esse peso de pele continua ali, e ele é uma sobrecarga. Sim, né, sim. para problemas de coluna, né, carrega, né, aquele peso que aquela tá pele. carregando, né, a Até perna, na roupa pode tudo. aparecer, né, porque é uma quantidade grande, e aquilo muitas vezes. aperta, sabe? Vai fazendo hematoma mesmo, vai fazendo ferida, né? Porque não cabe dentro da roupa aquele excesso de pele. É muito traumático, realmente. E é nesse ponto, nesse aspecto, que o judiciário tende a conceder a reparadora. Porque entende, né, Porque essa ela dor. é uma continuidade de tratamento. Que não é só dor acabou física, o tratamento. né? A dor emocional. Não acabou o tratamento, entendeu? Da obesidade. Eu me lembrei também, quando você falava, da obesidade mórbida, né? Então, para o judiciário, não é uma questão a obesidade mórbida. Não é. Se você tem o grau 2, grau 1,
dependendo do número de doenças correlatas, e a indicação da cirurgia bariátrica, ela acontece normalmente, né? É claro que os planos e o SUS também se defendem nesse sentido, né? Olha, não é obesidade mórbida, então o paciente não faz jus ao tratamento, né? A concessão do benefício, né, na justiça. Mas os juízes não consideram, né, essa argumentação. Sim, atualmente, né, os critérios mudaram. Então, antes era mais o pessoal que tinha essa obesidade grau mórbida. 3, né, obesidade mórbida. Mas agora a gente leva muito em consideração essa questão dos problemas de saúde. Então, tem uma diabetes, por exemplo, uma diabetes descompensada, que gera vários problemas de saúde, né, cegueira até pode gerar uma, né, diabetes descompensada, vários problemas. Então, assim, durante alguns anos, você tentou emagrecer, não conseguiu, né, não é tão obesa assim, a obesidade não é tão acentuada, mas tem uma diabetes compensada, tem uma hipertensão também descompensada, né, medicação, dieta, nada equilibra, né? Nada estabiliza. Então, é uma indicação, sim, para tratar doenças metabólicas. Até por isso que mudou, até o nome foi acrescentado, né? Cirurgia bariátrica e metabólica, porque são doenças metabólicas que influenciam em muita coisa no organismo, né? Na saúde de forma geral. Então, hoje também, os pacientes que não são tão obesos, né? Então, a grau 1 ou grau 2 também podem fazer a cirurgia dependendo desses critérios, dessas comorbidades. Exato. Denise, você dividiu em duas situações, né? Como você falou, o SUS, que muitas vezes exige até um tempo, né, alongado aí de terapia pré-cirúrgica. Eles exigem também o pós-cirúrgica, continuidade dessa terapia, acompanhamento desse paciente por também um tempo longo com a terapia. E qual é a diferença disso para, como você falou, o particular, o plano de saúde, que nem exige esse tempo de terapia anterior? Sim. Quando você dá o aval ali, dá o documento de que está apto, né, a ir, né, a encarar a cirurgia, tem algum lugar, algum comentário, alguma observação de que você indica a psicoterapia posterior? Sim. Como que funciona essa... É recomendado, né? Então, a equipe, né, o médico, o cirurgião, ele recomenda sempre fazer o acompanhamento com a equipe de forma geral, né? Com todos os profissionais, não acompanhamento nutricional, o acompanhamento com o endócrino, nutrólogo também, né? Precisa fazer exames regulares, né? Então, o acompanhamento psicológico para todas essas adequações, mas não obrigatório. Né? Passou a cirurgia, não é obrigatório, é fortemente recomendado, né? Mas obrigatório, por lei... Nem no SUS e nem no plano. Por lei, não, período específico... Eu me lembrei porque a gente teve um colaborador aqui que fez a cirurgia, e ele comentou com a gente que a psicóloga, ela falou para ele: eu não vou te liberar de jeito nenhum se você não assinar aqui, ó, que você vai continuar depois. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Se havia alguma exigência, então não há. Era um compromisso, vamos dizer, que ela queria que ele assumisse com ela, porque ela com certeza sabia do quanto aquilo seria importante para ele. Sim, sim. É um compromisso ali, o paciente com a equipe naquele momento, mas depois, quando passa, principalmente quando passa um ano, né, passa 2 anos. Então, muitas vezes, o paciente está num outro momento, ele acaba negligenciando algumas coisas importantes. Então, assim, esses dias eu atendi uma paciente que ela tinha feito, acho que a bariátrica já há uns 10 anos. Ela procurou atendimento por outras questões, não ligadas à obesidade, à cirurgia, né? Mas, assim, fazia anos que ela não procurava os médicos, não procurou a equipe, que ela não fazia exames
regulares de sangue para saber como é que estavam as vitaminas dela, né? Como é que estava a saúde metabólica dela. Anos. Falei, peraí, você sabe o risco que você está correndo? Que a sua saúde está correndo, né? Pelo menos precisa fazer visitas regulares ao médico para, né, esse acompanhamento, saber como está a sua saúde, né? Como estão seus hormônios, como estão suas vitaminas, porque tem um impacto muito grande na saúde física e na saúde mental, esses déficits que podem ser causados, muitas vezes são causados pela cirurgia, né? A gente precisa suplementar, tem coisas que não são absorvidas mais, né? Na proporção que precisava. Então, assim, a pessoa depois de alguns anos, ela começa a negligenciar. Relaxa, passa o peso. E tem pessoas que, assim, cedo demais, elas começam a negligenciar a sua saúde, né? Então, a gente pode até tentar fazer esse compromisso com o paciente. Olha, você precisa, por causa disso, disso, precisa fazer um acompanhamento no pós. Mas quem vai garantir que a pessoa vai voltar? Porque tem todo um pós-cirúrgico que não é fácil, né? Então, assim, depois de uns meses, né? 1, 2, 3 meses de pós-cirúrgico, às vezes a pessoa acaba, ou ela volta uma vez, 2, ou às vezes ela não volta, a gente não pode garantir, mas a gente informa que é importante. Isso que eu ia falar, é que a alta na psicoterapia, ela parece que é uma coisa meio solta, né? O paciente parece que não tem o mesmo compromisso, ele se dá alta, isso que eu queria, né? Essa expressão que eu queria colocar, não é? Então, essa paciente que eu estava até comentando, ela se deu alta até do acompanhamento médico, metabólico, então quanto mais do psicológico, né? Que não é tão valorizado assim, infelizmente. E eu estou pensando 2 coisas que eu não quero deixar aqui escapar de perguntar. Uma delas o paciente vem, né? A pessoa obesa vem para um tratamento. Como você falou, nem tudo vai seguir para uma cirurgia. Você tem também o teu trabalho ali que não é só para avaliação psicológica para uma cirurgia. Vamos dizer, a cada 10, quantos que seguem para a cirurgia, mais ou menos? Que já vieram com esse intuito de cirurgia? Não, vieram para tratamento de obesidade, com possibilidade de fazer cirurgia ou não, e que conseguem, às vezes, não ir para a cirurgia, ou aqueles que nem tinham pensado em cirurgia acabam indo, para a gente entender, por exemplo, o quanto que se consegue trabalhar ali, ou quanto que realmente vai para a busca da cirurgia. Então, geralmente, a pessoa que ela vem buscando perder peso, ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, ela não vem pensando na cirurgia. Então, ela, né, não tem isso na mente dela. Ela vem para as questões emocionais mesmo, ligadas ao ganho de peso. A pessoa que ela já vem por causa da cirurgia, né? Ela já tentou outras coisas, às vezes ela não quer nem pensar em continuar tentando, em tentar outra estratégia. Ela já vem com aquela ideia fixa. Eu vim aqui para passar pelo processo, né, da avaliação para fazer a cirurgia. Então, eles querem dificilmente reverte. Dificilmente. Pode acontecer, mas é uma taxa pequena. Tá. Uhum. E uma pergunta, né, que eu também fiquei aqui ouvindo, avaliação psicológica, necessidade, ela é compulsória, foi imposto, né, que se tenha, né, foi imposta realmente que se tenha essa avaliação, né. Por que de ser compulsória? Por que ser compulsória? Tantas outras cirurgias que não são. A gente sim. sabe, redesignação de sexo é compulsória, trânsito, né? Tem avaliações compulsórias, porte de arma tem, e a bariátrica, né? Então, o impacto que causa na vida da pessoa, né? Tantas mudanças que vão acontecer, porque é uma cirurgia drástica, é uma cirurgia podemos invasiva, dizer uma mudança digamos. de vida mesmo, né? Sim, é uma mudança de vários aspectos da vida. Então, para mudar vários aspectos, né, precisa ter uma avaliação, né? Precisa ter um segmento maior. Por quê? Vai mudar como ela se alimenta, vai mudar
né? A válvula de escape, que às vezes era comida, vai precisar mudar. Então, por que tem essa válvula de escape? Às vezes tem um problema familiar, né? Então, esse problema familiar vai aparecer. Se ela não pode descontar na comida, ela vai descontar numa outra coisa. Então, tem problema familiar envolvido, né? Tem problema no trabalho envolvido, né? Tem algum trauma no passado envolvido, porque pode ter um deslocamento, né? Não desconta mais na comida, mas desconta em outras coisas. É um grande que pode ser muito cuidado danoso. por uma questão. E aí eu pergunto para você, historicamente, sempre foi assim? Desde que a cirurgia bariátrica chegou para ficar, sempre existiu a avaliação compulsória, ela foi depois? Foi depois, né? Então, foi em decorrência dos problemas advindos que se percebeu que tinha que ter um cuidado diferente. Exatamente. Né? Antes, a psicologia é muito nova, até se a gente for olhar historicamente, né? Então, antes não tinha tanta importância, mesmo pela equipe médica. Então, o psicólogo, ele entrou no hospital não faz tanto tempo assim, né? Então, é pelas consequências, muitas vezes, que se vem a necessidade. Então, não, antes não tinha psicólogo nem no hospital, quanto mais na equipe, né, de cirurgia. Né? Então, podia ter para outras questões, né? Primariamente, o psicólogo para outras questões, mas não para avaliação, não se dava essa importância. Preventivamente, foi, na verdade, uma busca na tentativa de reparar, ou não é nem reparar, mas prevenir, né? Prevenir uma situação que já estava aparecendo, já estava sendo, vamos dizer, recorrente. Sim, e aí então temos que pensar como cuidar, né, dessa saúde de outra forma, com um pouco mais de cuidado. Sim, porque se não tem essa avaliação, ou se ela é mal feita, muitas vezes, tem consequência para todo mundo, né? Então, assim, tem consequência primeiro para o paciente. Se ele não tem condição psicológica para passar por um processo e por tantas mudanças, né, tem a consequência primeiro para ele. Dependendo do que acontece, de como o paciente lida com aquilo, principalmente no pós-cirúrgico ali, ou as motivações dele para fazer a cirurgia, pode ter uma consequência para a equipe como um todo. A gente tem muita responsabilidade nisso, né? Nessa avaliação, em fazer a cirurgia, em dar os avais, né? Então, tem uma consequência também para a equipe, para o médico que vai fazer a cirurgia, né? Então, podem acontecer mortes, né? Consequências de morte, né? Que a gente já viu, né? Até nas aulas a gente fala sobre isso, dessa questão do paciente perder a vida. Então, como é que é isso, né? E como é que fica a família nisso? E aí chega até nos processos, né? Processar a equipe, processar o médico, né? Porque não estava ciente de algumas coisas, porque não seguiu o protocolo, porque teve uma consequência drástica, né, muito danosa para o paciente. Então, aí chega nos processos. Então, também, acho que para resguardar também a equipe, também o médico, então, peraí, vamos ter um aval também do psicólogo. Porque muitas vezes o paciente não seguiu a orientação médica. Por que ele não seguiu a orientação médica? Por que ele fez o contrário do que foi dito para fazer? Né? Muitas vezes por questões emocionais, psiquiátricas, traumas, né? Então vamos nos resguardar. Tá. E nesse mundo que vocês transitam na tua pesquisa, não sei se esses dados apareceram ou não, e nos estudos né, da Denise, a gente escuta sempre isso, né? O paciente teve que engordar para fazer cirurgia. Isso aí é um outro problema, eu acho que mais psicológico mesmo. Eu acho que é uma forçação de barra, né, gente? Pensa, a pessoa engordar para se encaixar nos critérios. Para poder encaixar nos critérios. Muitas vezes, assim, acontece, né? Acontece quando a pessoa não preenche os critérios para fazer a cirurgia. Então, tem os processos até por causa disso. Então, né, ela precisou engordar 5 quilos, 10 quilos para fazer uma cirurgia que, então,
não era necessária, né? Já tão necessária assim, já que ela não preenchia os critérios. Então, qual era a motivação desse paciente para fazer essa cirurgia? Né? Então, por que ele queria fazer cirurgia? Era, muitas vezes, a causa estética. Né? Então, se ele poderia controlar de outras formas, emagrecer de outras formas, ou o imediatismo mesmo, ou querer resolver de uma forma aparentemente mais rápida, né? Sem tantas coisas para ser feita, porque é alimentação diferente, é psicologia, é exercício, é um sintoma, né? É alimentação. Mas Mas isso vai precisar depois também. Né? Vai precisar exatamente, porque se não fizer, né, não vai ter como manter. Mas você acha que isso é mais comum hoje ou já foi mais comum antes de ter toda essa exigência, esse trabalho da psicologia junto? Eu acredito que já foi mais comum. Hoje a gente precisa ter mais cuidados, né? Então, todo mundo, acho que a equipe tá mais cuidadosa mesmo, em se enquadrar em alguns critérios, porque, né, a consequência é muito grande, né? Mas, claro, acho que depende muito da região, depende se é convênio particular, se é SUS, depende se é o estado de São Paulo. Acho que cada um tem uma particularidade, sim, né? Cada estado. O Brasil é muito grande, né? São muitos Brasis, né? Sim, com diferentes... vieses, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente vai agora tentando, na verdade, assim, passar para que vocês coloquem, né, a visão, né, coloquem aqui como fechamento, né, desafios, né, aquilo que, ou como vocês enxergam, né, o que seria interessante para melhorar, né, esse panorama todo, né, que nós estamos falando de uma situação que não é fácil, não é simples, né, é bem complicada, né, muito delicado. E aí nós temos aí o judiciário tentando, né, de uma certa forma ajudar, apoiar aí nessa necessidade, mas que não é simples, é muito difícil. Nossa, né? São muitas. Eu tô adorando, essa nossa conversa. Estou ouvindo a Denise aqui, quanto mais ela fala, mais eu fico assim, bem, porque, nossa, você falou tantas coisas importantes, eu consegui pescar, assim, tantos pontos das suas falas que me fizeram pensar, e junto com a sua pergunta, né, Tânia? Você como uma estudiosa da bioética, sempre fazendo umas perguntas que mexem com a gente, que faz a gente pensar. Você falou do historicamente, né? Historicamente, como que tem sido essa necessidade, né, da avaliação psicológica? Eu pensei que a gente tem algumas pistas disso daí. Primeiro, a obesidade como doença autônoma é uma coisa que a medicina reconheceu recentemente. A obesidade era um fator de risco, simplesmente. Não era uma doença autônoma. Não estava no CID. Não tinha CID. Sim. Né? A gente tinha síndrome metabólica, não é? Sim. Mas a obesidade em si não existia. Inclusive... ela foi introduzida no CID, mas esse CID mesmo, esse novo CID, não está sendo usado ainda, né? A gente tem esse novo CID, mas ele a gente atrasou ele um pouco aqui no Brasil. E aí, a partir do momento que a medicina começa a pensar a obesidade como uma doença autônoma, aí começa a se dar mais atenção a todos os problemas que ela envolve, como você falou. Olha o rol extenso de problemas que a Denise colocou aqui para nós, né? Então, assim, eu acho que também essa é uma pista, né? A outra pista, eu acho que é aquela coisa que eu falei até antes da gente começar, que quando eu comecei esse tema, né, junto com a professora Patrícia, eu me lembro de ter recorrido a vários médicos, conversado com vários médicos, e para todo mundo que eu falava, poxa, você vai estudar obesidade do ponto de vista das ciências sociais? Vou. Você tem certeza? Porque ninguém sabe nada de obesidade, você vai perguntar para quem? Então era isso que os médicos me falavam. Ninguém sabe nada de obesidade, porque o fator genético
né? A gente chama de o fator, mas na verdade ele é plural. São muitos problemas genéticos relacionados à obesidade. Então, a medicina tá tratando a obesidade agora como doença autônoma. Então, faz parte desse processo a gente começar a aceitar, por exemplo, as medicações, né? Sem partir direto para a cirurgia, já que a cirurgia é um tratamento tão invasivo, tão grave, tão cheio de reflexos, como você bem colocou, né? Olha, você colocou a questão da família, né? É uma coisa que a gente tem que pensar seriamente, porque a pessoa, ela tem que se reconhecer depois da cirurgia, não é? Sim. Então, se ela era uma pessoa que ocupava um espaço X, agora ela ocupa um espaço X sobre 3, né? 3 vezes menor. Como é que vai ser essa relação da família à mesa? A relação da família com a alimentação a partir de agora. Então, olha o tanto de... né, o número de questões que a gente... né, a questão da alimentação, ela é fundamentalmente social. Sim. Né? Ela a alimentação... social, emocional. Ela Então, assim, eu adorei essa nossa conversa, de verdade. Aprendi muito e... Eu ouvi e pensei muito. um podcast de um psiquiatra. Eu gosto muito do Márcio Atala. Acho ele excelente. Faço parte de um grupo dele. Falo com o maior orgulho que estou podendo participar de um grupo, né, fechado com ele. E ele traz pessoas fantásticas para né, toda semana conversar ali no grupo. Além disso, também nos programas dele. E o que se fala é sempre o quê? Que é, né, a prescrição. Mudanças mesmo, né, de hábitos, tentar realmente, né, chegou, se possível, que se não tiver ainda com problema de joelho, que suba pela escada ao invés de elevador, comida de verdade mesmo. O que ele fala sempre? Começa com 10% a menos do que você come, começa com 10 a menos, né? Não vai passar fome, né? Vai tentar ali com 10 a menos, depois você passa para 15 a menos, coisas assim. E essa semana eu acabei assistindo um podcast de um psiquiatra que ele já tinha levado, né, para a gente ouvir, só que falando de uma outra forma. E ele fala muito disso, que não adianta você acreditar, no primeiro momento que você quer emagrecer, você acha que você vai tirar tudo, né? Vai tirar tudo, porque a quantidade realmente vai ali pesar nessa questão do emagrecimento, né? E a pessoa acha que vai manter. Não adianta, porque a fome emocional, aquela da lembrança, da infância, da família, das reuniões, ela existe. Então, em algum momento da sua vida, você vai voltar a se conectar com isso. Você vai ter esta fome, que não é, né? Que não é. Lógico, você vai comer física. menos, você já, né, aprendeu com isso, mas não adianta dizer que nunca mais você vai ter contato, porque isso da natureza humana, isso é do cultural, né? Isso é do social. Sim. Então, é algo que você, né, sempre esteve ali presente na tua família ou no teu grupo de amigos, e de repente você não vai viver o resto da vida sem ter o contato com aquele alimento. Não. Né? Você vai saber como se alimentar, como, né, vamos dizer, ter o teu controle, mas não adianta pensar que tudo muda e nunca mais você vai ter essa questão, essa vontade, né, que envolve a gente e que traz, e é cultural mesmo, não adianta. Né? A gente lembra, eu desafiaria qualquer um a dizer que com certeza tem uma lembrança de infância, de algum alimento que te remete até o local onde você estava. O cheiro. Né? Eu sempre falo isso, eu falo, olha, a casa da bisavó em Serra Negra, onde a gente ia comer numa cantina italiana. A cantina italiana era a casa dele, era a chácara dele, né? Que ele plantava a uva, ele fazia o vinho, ele servia o frango com polenta. E eu tinha menos que 7 anos. Olha só. E até hoje, minha fruta, né, predileta é a uva. Eu tenho parreira em casa, sou apaixonada, mas o cheiro da uva,
a uva Niagara, o cheiro dela, eu lembro perfeitamente, nós entrando ali, quando a gente entrava para chegar no salão onde era o restaurante, a gente entrava por baixo de uma parreira de uva. Então, olha E os quando a detalhes gente sentava, que tinha o frango com polenta, sei o que, a jarra de vinho na mesa. Gente, eu não tinha 7 anos. A minha bisavó morreu, eu tinha 7 anos. Isso foi antes. E eu lembro. Então, aquele cheiro, ele volta, ele remete, ele fica. Sim. Né? Aquela que lembrança memória, gostosa, aquela né? memória olfativa, não é? Sim. Então, jamais dizer que eu não vou saborear um cacho de uva, porque eu vou o resto da minha vida, né? Lógico. Então, é isso, é o social, é o cultural, é tudo que envolve nessa questão, né? E como a gente, então, podemos, né? Vou passar para a Denise fechar a fala, mas fazer esse caminho, né? O quanto eu preciso me empenhar, né? Para fazer uma volta naquilo que a gente perdeu nesse caminho, né? Em termos de alimentação, de atividade física, o quanto a gente foi perdendo e o quanto a gente tem que resgatar, né? Para que a gente possa ter saúde, né? Sim. Ter saúde, poder, né? E não ir como os aumentos dos números que estão aí, mostrando o quanto isso é alarmante, né? Acho que é importante mesmo a conscientização, né? A gente ter essa consciência do alimento, né? Então, do alimento que hoje é industrializado, antes não era, né? Então, a saúde, como impacta na nossa saúde? A gente focar na qualidade de vida, né? No estilo de vida saudável, né? Não no peso, no número. É o estilo, eu quero ter um estilo de vida saudável, eu quero ter um peso saudável para eu viver bem, para eu viver melhor, né? Porque olha o impacto que tem a questão emocional na nossa vida, né? Então, as lembranças de infância, de adolescência, são lembranças muito gostosas, né? Que se remetem à comida. Então, a gente come para comemorar, a gente come quando tá triste, a gente, né, tudo tá e já envolvendo tá comprovado, comida. Não é? Que a nossa memória, ela é muito mais efetiva quando houve emoção. Sim, com certeza. Quando houve emoção, onde aquele Sim. momento teve emoção, aquela memória, ela é muito mais efetiva. Sim. Não tem como desvincular. Sim, e é uma lembrança gostosa que a gente quer reviver, né? Então, não é legal, não é saudável a gente, emocionalmente, a gente eliminar coisas tão gostosas da nossa vida. Ai, eu adoro massa, eu gosto muito de massa, né? 2. Então, mas italiano, né? Italiano. Então, assim, mas eu não vou comer massa todos os dias, Isso. né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, Isso. né? Buscar, né, o estilo de vida saudável. Então, o que eu faço na maior parte do tempo? Então, 90% do meu tempo, 80% do meu tempo, eu tenho um estilo de vida saudável, né? Então, eu me alimento de comidas saudáveis, eu respeito quantidades, eu respeito qualidades, né? Mas eu não vou num almoço de domingo com a família e comer uma massa, comer coisas que eu comia lá atrás, né? Por quê? Né? Então, assim, eu vou começar a me privar de muitas coisas. Então, é um aniversário, né? Então, as reuniões sociais, familiares, sociais, né? Então, eu vou abrir mão de tantas coisas e isso vai fazendo a pessoa deixar de aderir a um estilo de vida saudável. Exato. Porque ela acha que ela vai ter que abrir mão de tanta coisa. Eu não quero abrir mão de uma reunião familiar, eu não quero abrir mão de um encontro com os amigos. Não. Então, não, é uma tortura isso, eu não quero fazer isso. Mas não é por esse lado, né? A gente precisa, a maior parte do tempo, estar mais consciente, cuidando da nossa saúde, mas a gente não precisa abandonar as coisas, né? Então, eu acho que a cirurgia, ela é a última alternativa. Né? Então, quando nada mais funcionou, então eu me empenhei em cuidar da minha alimentação, eu me empenhei em fazer uma atividade física, eu me empenhei, né, em não ter um estresse constante, né? Então, eu me empenhei nessas coisas, mas mesmo assim não deu certo, mesmo assim eu tô com problemas de saúde mais sérios, né? Então tá afetando outras coisas. Então, às vezes, é realmente uma indicação. Então, quando é uma indicação, né, tudo bem. Médica, né? Sim, mas não vamos fazer isso como a primeira, a segunda alternativa.
né? Então, o processo é importante, a gente tem essa responsabilidade, né? De indicar a cirurgia, de contraindicar a cirurgia, dependendo de como é que a pessoa lida com a vida dela, né? Como que ela busca resolver as questões dela, né? Então, vamos tentar outras coisas, vamos ter esse foco, não na estética, não no número na balança, né? Mas de ter saúde, de ter um estilo de vida saudável, que a gente quer viver mais e melhor, a gente não quer viver bastante e mal, né? A gente quer viver mais e melhor. Porque inclusive hoje a gente já sabe, né? Os números já estão mostrando que nós estamos vivendo mais, né? Então, no mínimo 10 anos a mais todo mundo já está vivendo, só que é 10 anos de velhice. Porque a infância continua com 12 anos, né? Depois vem a adolescência, a idade adulta, que agora até 25 anos é adolescente, né? Ok, então onde estão esses 10 anos? Lá no fim. Então é lá que vai eu preciso me refletir preparar. a autonomia, porque é lá no fim que isso vem. E é esse empenho mesmo, né? Essas pequenas mudanças que você vai fazendo e que a questão da família, né? Como você falou, poder conviver, poder estar junto, né? Eu tenho um exemplo em casa, o meu filho na pandemia aprendeu a fazer uma pizza maravilhosa e a gente não gosta mais de pizza que não seja dele. Então, criamos o hábito dele fazer pizza. E a minha irmã, que mora, inclusive, em outro estado, já vem esperando o dia da pizza. Só que, o que passou a acontecer, né? Eu me empenhando nessa busca, né? De uma vida saudável, de ter mais autonomia, de corrigir os maus hábitos, né? Aí, eu incluí no cardápio a salada que entra antes, né? E aí, todo mundo estranhou. Nossa, por que esse monte de verde, né? Quer dizer, estranha, é diferente do que era antes. Antes a gente sentava, ligava pro disque e a pizza chegava. E aí eu fui já incluindo isso, né, no nosso hábito. E aí a minha irmã, essa semana até riu, porque ela falou assim, lá vem a salada, né? Lá vem a salada. Eu falei assim, em casa de obeso, a salada tem que estar aqui. Porque eu sou a primeira, mas a salada não é para ninguém. Se vocês não quiserem comer, é para mim. Então, eu faço independente se eles querem ou não. Porque eu estou criando esse hábito. Vamos na salada, depois na pizza do Guilherme. Lógico, a pizza do Gui, para mim, vai ser pouquinho. E é um exemplo muito legal, né? Assim, e de ter uma reunião de italianos. Então, a reunião familiar tem a preparação do alimento, né? Então, vai usar, muitas vezes, o alimento mais saudável, né? Mais natural, não é aquele monte de industrializado, embutido. Então, tem essa coisa gostosa de estar junto, de estar fazendo junto, de estar conversando enquanto isso. E de ter esse equilíbrio, né? E também não vai ser toda semana, né? É um acontecimento e acontece que quando eu olho assim, todo mundo pegou salada também. Olha né? que bom. Ou seja, tá influenciando positivamente as pessoas. Eu tô pondo pra mim, não sei se vão querer, eu faço pra todos, né? Lógico. E ainda usei esse termo, falei, em caso de obeso, a salada tem que vir antes da pizza. Acho que em todas as casas, né? Deveria vir a salada. Mas, Verdade. olha, eu acho que, assim, um papo super gostoso. Foi, né? Foi longe. Delicioso, foi longe. Adorei né? também. Achamos que íamos conseguir fechar com um tempo menor, mas tá, né? Tava muito bom e a gente foi seguindo. Que bom. E vamos marcar para voltar daqui um tempo, né? Vamos se encontrar. Vamos sim. Né? Que tem muita coisa para ser falado. É verdade. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Muito obrigada, Obrigada Tânia. a vocês que estão aqui, né? Nos assistindo. Tchau. Vão assistir não só esse episódio, mas os demais que estão lá no nosso canal da Faculdade Volpe Miele. Obrigada.